O Senai Hub Talks. Hoje a gente tem o convidado, o Thiago Petroni, pelo setor de inovação de uma das usinas, se não a mais conceituada, a maior ou a mais destacada do Brasil, que é a usina São Martinho. Para a gente aqui do estado de Mato Grosso, é uma usina referência aqui para a gente, então é um prazer poder estar ouvindo e saber um pouco de como que a gente melhora aí os processos de inovação. Mas vou deixar o Thiago se apresentar, falar com detalhes aí sobre o currículo dele. Antes de mais nada, né, então agradecer a todos também pela presença. Vai ter um momento aqui que a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, no momento, o microfone de todos está desabilitado, até para a gente seguir aqui com o trabalho do Tiago, mas no momento oportuno aqui a gente vai abrir também para perguntas. Aí já te passo. E aí, enfim, contextualizar, né? Eu sei que tem gente aqui do Brasil inteiro. Para quem não conhece o Senai Hub Mato Grosso, né? Nosso foco hoje como Senai Hub é um hub de inovação aberta, então principalmente garantir que a gente possa conectar soluções com os desafios das indústrias do estado. Então, para a gente é um prazer poder estar falando com todos aqui do Brasil inteiro. E aí, sem mais delongas, Thiago, fique à vontade para apresentar e se apresentar. Obrigado aí de novo, Thiago. Valeu, obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Henrique, pela breve apresentação aí. Eu vou só colocar um disclaimer aqui. Eu fico honrado com a colocação do responsável por inovação da São Martinho, é muito peso para mim. Tem muita gente dividindo. Eu acredito que a gente tem um mantra lá na São Martinho, né, que historicamente a empresa é reconhecida por ser uma empresa inovadora. Então, a gente coloca sempre que somos 13 mil inovadores dentro da companhia. E isso é que, de fato, essa visão é que, de fato, traz essa evolução dentro da empresa. Mas, do ponto de vista pragmático, eu sou especialista em inovação, eu tenho ali dois chapéus de responsabilidade na São Martinho e que atendo a dois clientes é, de inovação, ou dois heads de inovação dentro da corporação, um que olha para novos negócios, e a gente fala um pouquinho disso lá na frente, mas só para dar esse pano de fundo aqui, e um que olha para a eficiência da organização, tá? Então, Marcelo Eskenazi é o responsável hoje por novos negócios, inovação, novos negócios na São Martinho, e o Walter Maccheroni, ele olha para eficiência na operação, dá para a gente dizer o H1, né? H1, H2 ali, de inovação. E eu, com o meu chapéu de gestão de ecossistema e cultura de inovação, eu dou apoio e sustentação para que essas duas frentes consigam gerar projetos, desenvolver projetos, gerar resultados lá na ponta, dentro desse tema, tá? Então, dando aqui um pouquinho já de quem eu sou, vou compartilhar minha tela com vocês. E aí, pessoal, fica aberto, assim, o Henrique me deu muito esse tom, é uma conversa. Acho que no finalzinho vai ficar ali uns 10 minutinhos para a gente bater papo, mas acho que vale ao longo da conversa aqui fazer pergunta e tal, e a gente vai construindo no caminho, tá? Henrique, só me diz se vocês estão enxergando minha tela já. Sim, sim. Inclusive, pessoal, eu coloquei ali no chat, né? A gente está falando do Brasil todo. Coloque lá a cidade e estado onde vocês estão falando, a gente vai lendo lá. E aí fique à vontade para colocar as perguntas aqui no chat, mas no finalzinho a gente abre para isso também. Bom, vamos Tudo lá, vamos certo o iniciar. slide, tá, Thiago? Beleza. Você tá se vendo provavelmente aqui na telinha ou não? Tá vendo só meu slide? Tô vendo só seu slide. Show. Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu dividi esses 40 minutos nossos aqui, 40 e 45, em duas grandes partes para a gente conversar. Uma, eu vou trazer um pouquinho da minha visão de mundo, né? Onde que eu bebo, como que eu enxergo os elementos de mudança, esse contexto que a gente vem vivendo. E aí, no final, eu trago um pouquinho de como que a gente vem tentando traduzir, e aí não necessariamente só na São Martinho,
mas na minha carreira, eu estou falando muito mais de Thiago aqui do que de São Martinho, tá? Não vou entrar na questão técnica de indústria ou qualquer coisa do tipo, até porque eu não sou engenheiro, vou falar um pouquinho de mim aqui. Não sou da área industrial, eu estou há 4 anos na São Martinho, vão fazer 4 anos, então sou muito novo nesse ambiente agroindustrial, estou aprendendo ainda, então não vou me colocar aqui numa situação de querer dar aula ou falar de alguma coisa que vocês provavelmente dominam muito mais do que eu, tá? Mas eu espero complementar um pouquinho da visão de vocês e a gente ter uma troca legal aqui nesse contexto. Então eu trago aqui inovação e transformação digital, acho que é o grande pano de fundo que todo mundo comenta, né? Inovação, transformação digital, indústria 4.0. E a minha pegada aqui vai ser muito mais uma visão de construção, no olhar da cultura de mudança, né, para esse objetivo de inovar e de transformar, do que da parte especificamente técnica, né, de tecnologia, como implementa, qual ferramenta, que modelo de gestão, até menos sobre isso, até porque o tempo não daria para a gente entrar nessa discussão mais profunda. Então, acho que vai ser bacana que vamos seguindo. Quem sou eu, né? De forma bem resumida, eu não sou linear, tá? Então, para todos, não sei se a maioria que é engenheiro, né, e gosta de ter o plano cartesiano ali, o x, y pragmático, eu me esforço bastante para isso, não é o meu natural. O meu natural é explorar, é divergir, tá? E eu vou no tempo aqui, aos 45 anos, casado com uma filha, eu aprendi a colocar esses momentos de convergência, tá? Mas não é o meu natural. E ao longo desse caminho, né, dessa jornada, eu vim desenvolvendo aqui campos de conhecimento nos quais eu gosto, me relaciono, faz sentido para mim. Tá? E a lente são as ferramentas que eu vou adquirindo no caminho para lidar com os grandes desafios que a gente vem enfrentando. Então, aqui na primeira coluna, não é uma ordem cronológica, tá? Mas muito mais por assunto. Então, comunicação social, marketing. Depois a gente começa a descer aqui para uma visão um pouquinho mais de negócio, de gestão de inovação, de liderança. Aí aqui a FEA, onde eu estou hoje como aluno especial numa disciplina de mestrado, então, um laboratório de inovação e empreendedorismo, e que está sendo bem interessante, bastante rica a troca, está me ajudando bastante. INSPER na visão de planejamento estratégico, depois uma visão que aí é o meu pilar central, eu diria, de forma de lente de ver o mundo, tá? Que é o design, que vem da PUC, FAO, a Ideal, que é uma consultoria americana, a Live Work também, a Chaos Pilot. Então, é uma empresa, uma escola dinamarquesa, e uma visão de futuros, né? Que vocês devem estar ouvindo bastante falar nesse assunto, né? De futurismo, de olhar, de trazer futuro para a visão estratégica das organizações e tudo mais. E do lado direito, onde que eu aplico tudo isso, né? Contexto de mercado. Eu comecei lá com comunicação, uma agência de propaganda aqui de São Paulo, DM9, DDB, do Nisa Guanais. Na época, provavelmente vocês devem ter ouvido falar dele em algum momento. É um cara que foi famoso, bastante conhecido nesse contexto. Depois fui para o ambiente financeiro, onde eu tenho minha grande história aqui profissional, né? Tenho mais de 15 anos aqui, se for somar todos os ambientes financeiros aqui. Passei por saúde, passei pela Ecos, que é uma consultoria de inovação, uma consultoria e escola de inovação que tem o design como pano de fundo aqui para o desenvolvimento dos projetos. A TEC, que é a área de sistemas do grupo Embraer, e, e aí sim, a São Martinho, onde de fato eu faço uma virada de chave de conhecer um mundo agroindustrial, que é uma coisa completamente nova. Então, se eu venho do mundo de serviço, o mundo agrícola é onde eu me coloquei para aprender um pouquinho mais, me desafiar, sair da zona de conforto para entender o que é o tangível, o que é o pragmático, o que é uma indústria, e de fato é outro mundo, é um negócio completamente diferente. E que aí eu vou lançando mão, e aí essas conexões todas que vocês estão vendo aqui, de forma bem caótica, aparentemente, é justamente nesse contexto de mundo que eu entendo que a gente está vivendo hoje, mega conectado, pequeno e muito dinâmico, muito rápido. E é onde eu me sinto bem, e é onde eu curto. Então, esse é um pouquinho da minha característica do Thiago aqui, tá? E, de novo, uma pessoa não linear, e por isso que, para mim, trabalhar com pessoas é muito importante, times multidisciplinares, porque eles me ajudam a tangibilizar soluções e a navegar nesse aparentemente caos que a gente vem vivendo. Mas eu me divirto no processo, tá?
Então vamos lá. Dito isso, o que para mim é mega interessante, né? A gente se fazer essa pergunta o tempo todo. Eu acho que é um pouco isso que a gente vive no ambiente profissional, para a gente colocar, fazer um recorte aqui. Poderia ser a vida pessoal, mas a vida profissional nossa é quase como se a gente estivesse vivendo a necessidade de aprender alguma coisa nova todo dia, né? E aí eu não vou parar para a gente fazer esse exercício, mas eu sempre gosto de deixar essa reflexão. Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa diferente pela primeira vez, ou alguma coisa nova pela primeira vez? E o que que foi isso, né? Ah, eu fui para o trabalho por um caminho novo, eu fui de bicicleta ao invés de carro, eu fui a pé, ou fui de carro, porque eu sempre vou a pé. Enfim, reflexão para vocês. Por que eu faço essa reflexão? Porque se a gente está vivendo um mundo de transformação gigantesca e rápida, em que tudo parece que é novo o tempo todo, desenvolver essa capacidade, essa habilidade de estar confortável com aquilo que é diferente, vai ser fundamental para a gente, de fato, navegar num processo de transformação, num processo de inovação. Porque a gente tem o incerto, a gente não tem certeza daquilo que a gente está desenvolvendo, daquilo que a gente está fazendo ou do resultado que a gente vai colher lá no final. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E não quer dizer que a gente faz sem é, critério nenhum. Não, existem critérios, existem formas de gerenciar esse risco, mas eu preciso lidar com a incerteza. Então, aqui é um exercício pessoal que coloca a gente numa situação importante de contexto de mundo, e aí, com certeza, no contexto profissional de vocês, quando a gente fala de indústria, imagino que é o grande pano de fundo aqui. Então, a gente tem visto uma série de situações acontecendo, aí vamos pegar Rio Grande do Sul como a mais recente, né, não esperado, vamos chamar de cisne negro, apesar de dizerem que já era previsto e tudo mais. Mas e agora? Né? E aí? Como é que acontece? 91% das indústrias diretamente ou indiretamente impactadas, serviços ou negócios, né, de maneira geral. E aí? Né, como que a gente lida com essa situação? Dado que a gente precisa considerar que as coisas estão mudando o tempo todo, né? Vai mudar. Então é uma reflexão que fica para vocês, eu gosto de fazer, faço na minha casa, faço na minha vida o tempo todo, não é fácil, não quer dizer que eu consiga ou que eu faça o que eu estou falando para refletir aqui, mas a gente precisa se perguntar o tempo todo. Então esse é o meu mote aqui como característica. E a gente já tem, né, essa frase bonita aqui do nosso amigo Heráclito, um filósofo grego, de que a única constante da vida é a mudança. E a gente está vivendo fortemente isso, né? Então, esse statement aqui é bem profundo e bem marcante. E tá, legal. Se essa mudança ela é constante, o grande diferencial que a gente está vivendo hoje em relação aos nossos pais, eventualmente avós, mas acho que os nossos pais talvez, é que o crescimento ele deixou de ser linear, ou aquilo que aparentemente era linear, a gente começou a viver a exponencialidade de muita coisa. Então a gente está vivendo esse avanço tecnológico numa velocidade nunca antes vista. A gente começa a viver um mundo hiperconectado, né? O mundo está ficando menor. A sensação é de que tudo está, você não tem mais delay de informação ou de estímulo. Tudo é acessível a qualquer momento, o tempo todo, por qualquer canal, né? E isso traz uma sensação, entre outras coisas, de medo, de angústia e tudo mais, mas também de que, cara, eu tenho acesso a muita coisa se você olhar por essa perspectiva positiva. A inteligência coletiva está aí à nossa disposição, seja recurso tecnológico, seja recurso financeiro, desde que você saiba vender, tenha um projeto, um bom projeto, está disponível, né? A gente começa então aí uma representação bacana. Se a gente vivia numa sociedade piramidal, centralizada, em que poucos tinham, vamos colocar o conteúdo, a informação e poder, e definia top-down, então vai ser assim, desde veículos de comunicação até a própria organização, né, de uma maneira geral, o CEO decide e aquilo vai cascateando e executa-se, né, na camada de baixo. Hoje a gente começa a viver uma visão de rede dentro das organizações. Eu questiono se alguém aqui não vive, pelo menos na vida pessoal, numa situação de rede, produzindo e consumindo conteúdo o tempo todo, em redes sociais, LinkedIn, Instagram, e-mail, telefone, enfim, o que quer que seja. Você está conectado 100% do tempo, ou quase 100% do tempo. E o brasileiro é um dos povos mais conectados do mundo, tá?
Ele passa, se não me engano, 80% do tempo dele conectado. Que é bizarro, é muito tempo conectado. Então a gente vive em rede. A gente está vivendo uma rede centralizada, em que a informação não precisa mais passar necessariamente por uma linha única para chegar até um outro ponto. Ele pode seguir diversas camadas, diversos caminhos para a informação circular. Isso gera um poder gigante de informação e, consequentemente, um poder gigante de geração de informação de inteligência, tá? E aí, para mim, um ponto bastante interessante que, de novo, eu me questiono o tempo todo é se a gente tinha as famosas empresas, indústrias feitas para durar, né, aquelas empresas de 100 anos, 200 anos, porque ela mantinha a forma de trabalhar, a forma como ela funcionava era estável no tempo. Hoje em dia, a gente começa a questionar e começa a precisar colocar uma inversão de perspectiva aqui. E aí eu trago esse gráfico porque é interessante do Stuart Feinstein, que é um neurocientista, professor da Universidade de Colômbia, que ele traz justamente essa questão de que as organizações, e aí obviamente organizações são pessoas, mas precisam se transformar, começando a colocar a perspectiva de que ela não sabe tudo, mas sim, em sendo muito boa naquilo que ela faz, ela tem uma capacidade muito melhor que outras pessoas ou outras organizações em fazer boas perguntas e entender antes aonde eventualmente existe possibilidade para se fazer algo diferente ou algo novo. Então a gente sai de eu sei muito sobre isso e eu defendo a minha certeza, por uma visão aqui do gráfico direito de só mudar a frase, né? O que eu posso perguntar ou questionar sobre tudo isso que eu sei. Então a gente começa a olhar para uma visão de futuro. Então eu mudo uma visão de retrovisor de certeza e de defesa de posição por uma visão de e se, né? Em sabendo tudo que eu sei, mais do que muita gente, sou eu a pessoa que posso, melhor do que qualquer outro, fazer boas perguntas e, consequentemente, trazer boas respostas antes do que outras pessoas. Então, aqui é um conceito que eu gosto bastante e eu trago para o dia a dia de trabalho profissional dentro do nosso ambiente aqui, e é independente da empresa, da indústria, tá? Mas da organização, da interação com as pessoas, no sentido de provocar as áreas de negócio, provocar as operações para entender dessas pessoas quais são as possibilidades que elas enxergam, quais são as boas perguntas que eles ainda não têm resposta, e menos procurar a resposta, né? Que é o que naturalmente a gente, desde a escola, é treinado a fazer, dar resposta, e tem uma resposta certa, né? Então a gente foi condicionado no tempo a dar resposta, e tem uma, as outras estão erradas. Então a gente precisa começar a inverter esse jogo. E obviamente que inverter esse jogo não é simples, porque é mudar uma forma de pensar um desenvolvimento biológico aqui no tempo, tá? E nesse contexto, nesse panorama, eu vou ter três principais pilares aqui para mim, ou elementos que sustentam essa dinâmica toda que a gente está vivendo, que a gente começa junto com ela, trabalhar para questionar e para desenvolver essas soluções, para identificar as problemáticas e a partir dessas conexões que eu vou passar aqui, ou desses elementos, a gente propor possibilidades, tá? E que não tem uma resposta certa. Esse é o grande desafio, né? Qual é o modelo? Qual é a solução? Não sei, está todo mundo testando. Aí fala-se muito de experimentação. Primeiro, tecnologias habilitadoras. Então, a gente está vendo um boom de tecnologias, né, de robótica, de inteligência artificial, de biotecnologia, de nanotecnologia, gigante, que está habilitando novas possibilidades, novas fronteiras de soluções, à medida que você converge essas tecnologias. Então, aqui, acho que vocês acompanham, né, imagino que não deva ser mistério para ninguém esse relatório anual da Gartner, que traz o Hype Cycle aqui de tecnologias, o que é interessante, de 2 a 5 anos, né, que é o platô a ser atingido aqui nos próximos tempos em relação à tecnologia, a maioria das bolinhas azuis aqui é inteligência artificial, que está indo numa velocidade incrível, que vai habilitar coisas que a gente não consegue nem imaginar exatamente o que vai ser daqui para frente, à medida que ela começa a convergir com outras tecnologias. E aí essa imagem que eu tinha colocado aqui antes, inclusive, é do robô
da OpenAI. Não sei se vocês viram, tem um teaserzinho, enfim, agora deve ter um monte de vídeos já deles, do primeiro robô que eles estão testando. Então, robótica, né, que está num nível avançadíssimo, junto, somado à inteligência artificial da OpenAI, para criar o quê? X, soluções. A gente está ainda na visão da ciência, né? Que problemas que casos de uso a gente pode encontrar para resolver, para usar essa tecnologia ainda não está claro. Aí entra na ética, entra numa série de discussões. Fato é que a gente está nessa velocidade, a gente está nesse nível. Então, acompanhar essas evoluções é fundamental no dia de hoje para qualquer pessoa. Então, mas não sou eu da área de tecnologia, ou não sou eu da área de negócio. Na minha visão, todo mundo hoje, assim como toda empresa é uma empresa de tecnologia, porque a entrega dos produtos e serviços cada vez mais depende da tecnologia, os profissionais também dependem de ser profissionais com um pouco de tecnologia no radar, um pouco de negócio no radar, um pouco de pessoas no radar, enfim, um pouco de convergência desses temas, tá? Então aqui a Gartner, e a gente começa a ver esse super ciclo de mudança aqui, que começou lá com o PC, isso dá para voltar muito antes, mas pega lá 1980 PC, internet, mídias sociais, plataforma, e hoje a gente está num espiral positivo aqui, vamos colocar assim, de desenvolvimento gigante dessas grandes tecnologias de robótica, internet das coisas, inteligência artificial, computação quântica, blockchain, que está se fundindo e criando não sei o que mais que está vindo por aí. Tá? A gente precisa estar atento a isso. Então, isso faz parte do nosso radar, quando a gente fala de inovação e transformação. A gente fala, obviamente, de modelo de negócio, que é o que, no final das contas, move, né, o mundo, que é o que vai direcionar ou colocar energia para se, de fato, validar ou implementar ou escalar uma possibilidade que a gente entende. E aqui eu tenho aqui esse frame só para ilustrar uma visão do Charles Randy, que fala da segunda curva, né? E que há pouco tempo a gente, ou olhando para trás, a gente não via muito essa segunda curva, porque, em geral, uma empresa durava 100 anos, a gente tinha o histórico de trabalhar na mesma empresa, isso generalizando, obviamente, trabalhar na mesma empresa a nossa vida toda, então a gente via pouco essa transformação, né? Essa disrupção de algum negócio ou de algum serviço para dar origem a um outro, a essa segunda curva, a esse novo start, né, de produto dentro da própria empresa. Então, no momento em que você tem um novo serviço, um novo produto sendo desenvolvido, em algum momento ele vai ser disruptado, porque a tecnologia já é outra, ou a necessidade já é outra, ou ela não faz mais sentido do ponto de vista tecnológico, ou ela está envelhecida, enfim, seja qual for a razão, antes que ela comece a cair, as empresas já começam a desenvolver em paralelo outras soluções, que eventualmente pode ela própria disruptar o seu próprio negócio. Aí a gente pega aí os grandes exemplos de Alphabet, que começou com um buscador, e hoje tá longe de ser uma empresa de buscador, né? E cria a partir de necessidade da identificação de necessidades das pessoas uma série de soluções entregues via tecnologia, tá? Mas você começa a ver uma multidisciplinaridade aqui de entregas ou de soluções dentro do mesmo contexto de empresa, assim como a Amazon, e daria para citar a Tesla e tantas outras aqui, tá? E aí a provocação que eu faço é como que eu penso o meu negócio, e aí a São Martinho, por exemplo, como um hub de desenvolvimento de grandes soluções que atendam a diversas demandas. E aí, no nosso caso, geração de energia, produção de produtos renováveis, alimentos, eu posso ser muita coisa, né, dentro desse contexto, que pode ser entregue via tecnologia, seja digital, seja uma tecnologia de produção, seja uma tecnologia industrial, tá? E aí cabe a gente imaginar o como, né? Legal, mas como? Aí é que está o grande desafio. Como transformar de para esse sonho, essa possibilidade? Esse é o momento de transição que a gente está vivendo. E aí, por fim, para mim, o mais importante, pessoas, né? E por que que eu trago essa cara desesperada? Porque, para mim, lembra muito a cara do Heráclito aqui quando ele percebe que, caraca, vai mudar constantemente e vamos aceitar esse fato e vai mudar rápido e o tempo todo e cada vez mais rápido. Então não adianta a gente negar essa situação, a gente precisa lidar com ela e transformar isso como nosso dia a dia, parte da rotina. E aí eu trago
um ponto importante da Kubler-Ross, que é uma estudiosa que trouxe essa psicóloga, ou psiquiatra, agora não me recordo, mas que teorizou essa visão do luto, né? Que é um caminho que todo ser humano passa, e aí eu vou extrapolar o luto aqui, não necessariamente da morte de uma pessoa querida, mas um evento trágico, um evento que de fato impacta a vida de uma pessoa, que tira ela daquela posição, daquela zona de conforto e força ela a uma caminhada, uma jornada de evolução, que é um movimento de transformação que a gente está vivendo. Puxa, eu não sei, eu não conheço essa tecnologia, mas eu preciso transformar, eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver. Minha função vai deixar de existir, o que que eu preciso, qual que é o próximo passo? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente parte aqui do momento de choque, né, do evento em si, um momento em que a gente nega, a gente fala, não, aqui não vai funcionar desse jeito, não, isso aí é para outra indústria, não, isso é porque eles são isso, eles são aquilo, aqui não vai acontecer. E a gente nega, né? Mas chega um momento que a gente começa a reconhecer que as coisas estão começando a mudar e são diferentes. E isso dá medo, gera angústia, porque começa a te colocar numa situação que você não domina, tira o seu chão. E aí você entra em depressão, você fica triste, você, cara, o que que eu faço? Até o momento em que você começa a experimentar, você se coloca numa posição de, puxa, mas vamos lá. Óbvio, tudo isso não é sozinho, eu estou sendo bem simplista aqui, tá, pessoal? Mas é só para colocar os elementos que existem para a gente pensar e se colocar como pessoa e entender que quando a gente interage dentro da organização, a gente está se relacionando com pessoas nesses contextos também. Então eu me coloco numa situação de experimentação. Então, legal, vamos lá, deixa eu me expor aqui, vamos entender, vamos ver se dói. E eu descubro que, puxa, dói e tal, mas não vai me matar. E vai ser positivo eventualmente até, porque eu vou crescer, pode ser benéfico para mim. E eu tomo a decisão de aprender, aí eu vou estudar, eu vou me relacionar, eu vou sair de uma zona de defesa e vou começar a entender e interagir de forma diferente para me colocar nesse novo lugar. Até o momento que a integração acontece ou eventualmente a mudança começa a gerar resultado. E aqui dá para fazer até um paralelo da visão exponencial, né? Que algo que eventualmente parece linear, eu começo a descobrir que, puxa, esse linear não é linear. No fundo, ele é uma velocidade exponencial, que é essa visão de mudança aqui. Mas para mim, fundamental é enxergar que a essência de um sucesso de transformação é a capacidade de gestão de pessoas. E não gestão no sentido de líder, de chefe, mas gerir no sentido de com quem você se relaciona. Você tem um projeto, você tem uma demanda, você precisa entregar algo. E pouco provável, levante a mão aqui, quem tem um projeto que depende só de você para pôr na rua. Não dá mais. E levante a mão também se depende só da sua área. Vai precisar de jurídico, vai precisar de TI, vai precisar de engenharia, vai precisar de várias áreas ao mesmo tempo, somadas. E aí por isso começa a entrar as palavras lá de trás da Squad, Scrum Master, Design, começa a aparecer, surgir um monte de frases e verbos novos para tentar dar conta desse modelo de gestão atual que a gente está se referindo aqui, que não é mais em silo, não funciona mais. Não é mais um ambiente centralizado de comando e controle, eu sei o que eu quero, eu mando, os outros executam, mas sim que eu preciso de peças de inteligência que estão distribuídas entre a organização. E mais que isso, fora da organização também. E aí a gente começa a falar de inovação aberta. Então aqui, pessoal, nosso tempo é esse, né? É um super ciclo de mudança tecnológica acelerada, inovação em modelo de negócio e o grande desafio de engajar pessoas, tá? E aí aqui eu começo a cair na São Martinho. Legal, se esse é o pano de fundo, e aí como eu, Thiago, vejo o mundo são os elementos que eu vou trazendo para o meu dia a dia e buscando relacionar cada um deles para dentro deste ambiente corporativo onde eu estou hoje, que é a São Martinho, que tem 4 usinas, uma em Quirinópolis, Goiás, e 3 aqui em São Paulo, né, em Pradópolis, Américo Brasiliense e Iracemápolis, sendo a São Martinho, vocês devem conhecer, a maior usina do mundo, né, em tamanho, em capacidade de moagem, 10 milhões de toneladas por safra. A gente tem quase 13 mil colaboradores, 3 mil fornecedores, enfim, tem uma série de números. Esses dados aqui são todos do nosso relatório de sustentabilidade, resultado de sustentabilidade, tá, que está disponível no site, e o nosso desempenho de negócio. Então, assim, 6 bilhões de receita líquida. É um negócio grande, né? Não dá para dizer que é algo pequeno. Então, como é que eu, como uma peça desse grande, ou uma parte pequena, né, sozinho não faço nada, mas como que eu, no meu papel,
procuro engrenar ou facilitar essas conexões dentro da organização a partir desses elementos que estão acontecendo nesse contexto de mundo, tá? E para isso, o primeiro ponto que a gente trouxe e definiu, e aí não foi o Thiago, mas a organização, né, como planejamento estratégico, é definir qual que é o propósito para uma área de inovação, né? Por que que existe uma área de inovação? E a gente não acredita na área de inovação como responsável pela inovação, mas sim como uma parte que, um gatilho, uma faísca que facilita os processos, apoia, e é uma é um gestor, vamos colocar assim, para garantir a governança dos projetos de inovação. É uma forma de trabalhar. E aqui a gente inova para continuar construindo um futuro que nos permita sonhar com o que ainda é impossível. Então, a gente traz muito esse pioneirismo da história da São Martinho dentro do nosso contexto de movimento de inovação. Tá? Então, definir um propósito é fundamental, porque é isso que vai inspirar. Por que que eu acordo de manhã? Porque eu quero construir um impossível. Eu quero continuar levando a São Martinho para algo que a gente ainda nem sabe exatamente o que é, mas que vai ser incrível. Isso inspira pessoas e começa por aí o engajamento da mudança. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer dentro de casa sozinho, não dá mais. Então, a partir desse contexto, a gente começa a olhar e acelerar, porque a São Martinho sempre teve uma visão de inovação aberta com universidades, com grandes centros de pesquisa e com startups, mesmo antes de se chamarem startups, né? Mas a gente começa a acelerar e colocar isso num processo estruturado. E aqui eu trago aqui a referência conceitual, né, do nosso amigo Chesbrough, que é o pai da inovação aberta, que conceituou a inovação aberta, que traz benefícios, acho que óbvios, aqui não deve ser muito segredo para vocês. A empresa ganha velocidade, diminui risco no desenvolvimento, diminui custo do desenvolvimento, melhora desempenho no processo de inovação, aumenta o impacto de seus projetos, enfim, gera relacionamento, isso é fundamental, tá? E aí eu olho, a gente começa a descer para um outro nível, como que eu executo isso então dentro da São Martinho, né? E de novo, serve para agnóstico, serve para esse olhar serve para qualquer empresa, mas a gente olha para o desenvolvimento de uma rede interna, então preciso que internamente a gente tenha uma rede distribuída, conectada, e a gente traz aqui um conceito de embaixadores da inovação, e são pessoas, pontos focais dentro de cada área de negócio, agroindustrial, corporativo, que somam próximo à área de inovação, numa relação bem próxima à atividade de desenvolvimento, escala e permeia a organização, levando essa cultura, levando as ações, provocando identificação de projetos, desafios dentro das suas áreas. Então a gente gera de dentro para fora, com pessoas que já estão inseridas naquele contexto, que é diferente do Thiago chegar numa área e falar, olha, puxa, e se tal coisa, é alguém da própria área provocando e identificando possibilidades. Então a gente gera e cria um efeito de rede internamente para que também no ecossistema externo a gente se posicione e construa a nossa rede de relacionamento, tá? Então, essa rede interna e essa rede externa, a gente olha, quando fala para rede interna, eu chamo de cultura de inovação, né? Quais são os veículos, qual é a forma que a gente desenvolve isso. Então, a gente trabalha com 3 pilares fundamentais. Eu preciso ter um pilar de aprendizado, eu preciso capacitar, eu preciso trazer novas abordagens técnicas para esse time, para que a gente consiga falar essa língua e acompanhar essa velocidade de mudança, não como área, mas sim como organização, né? E eu preciso escalar. E os embaixadores, para a gente, é o veículo que acelera essa escala. Eu preciso criar ambientes de construção, de prática, de desenvolvimento de projetos a partir desse novo conhecimento. Então, eu preciso construir novos produtos, serviços, experimentar novas maneiras de fazer algo. Então, eu preciso criar ambientes de experimentação, tá? Confortáveis e confiáveis e que não impactem a operação, que não questionem ou que não gerem atrito com aquilo que precisa ser entregue, com excelência, que é o nosso core, o nosso negócio, que paga essa exploração de futuro, essa exploração de inovação. E aí, de fato, o explorar no sentido de o que está vindo, o que mais que pode ser, né? Como que a gente traz essa visão de futuro, imagina a oportunidade e tenta, experimentando, explorar e antecipar movimentos de mercado, para melhorar essa resposta, para que a gente deixe cada vez mais de ser reativo e comece a ser protagonista, assim como são as grandes big techs, né? Pega Microsoft, Google,
OpenAI, essa turma, ela dita o futuro. E a gente acaba seguindo. Como é que a gente inverte? Como é que a gente tenta colocar um pouquinho de protagonismo? Então, esses são os pilares quando a gente fala de rede interna, cultura de inovação. E aqui, relatório de sustentabilidade, só para tangibilizar um pouquinho, isso está disponível no site. Quando a gente fala do programa de embaixadores, eram 35 pessoas, isso a gente vai evoluindo, a gente traz o desenvolvimento de conceitos como criatividade, design, empreendedorismo, e o papel que eles têm de influenciar novas maneiras de pensar, agir no dia a dia da companhia como um todo, tá? E aí, quando a gente olha para fora, como é que eu me posiciono? Como é que eu construo essa rede externa? Né? Com quem? Quais são os meus parceiros? Qual é a estratégia que eu tenho para isso? E aí, hoje a gente tem, e aqui tem mais, tá? Mas eu peguei três aqui só para exemplificar, que é o Cubo aqui em São Paulo, o Cubo Itaú, em que a gente inaugurou junto com o Corteva e outros players o Cubo Agro, a Vertical Agro, tá? Dentro desse hub. Lá você tem logística, saúde, mercado financeiro, e a São Martinho, junto com o Corteva e Itaú BBA, inauguraram, lançaram em 2021 a Vertical Agro, tá? Então, quando a gente olha Brasil, a gente está posicionado junto ao Cubo. Quando a gente olha para fora, então, quando a gente fala de indústria, principalmente, ou ciência, né, ou tecnologias com TRL mais baixo, a gente fala assim, puxa, o Brasil não é tão maduro, talvez a gente precise se posicionar num ambiente mais maduro. Israel foi a nossa escolha, a Ibtec é o hub que a gente tem lá como parceiro, levando, sendo os olhos da São Martinho nesse ambiente, para tecnologias mais disruptivas e eventualmente um H2, H3 ali, tá? Mas não necessariamente só isso. E a Enrich é um posicionamento nosso com aceleradores, uma conexão com incubadoras e aceleradoras na Europa. Tá? Então, a gente tem desenvolvido esse posicionamento para ecossistema externo, para a gente, de fato, fazer, então, essa mescla de dentro para fora, para identificar desafios internamente, estruturar bons desafios, entender se é estratégico, se tem recurso, se tem resultado, se tem impacto, e uma vez que isso está definido, priorizado a partir de, enfim, aí tem várias metodologias, processo e tudo mais, uma governança, a gente conecta isso com o ecossistema de fora, identifica as melhores soluções e segue ali uma jornada de solução, uma prova de conceito, uma validação dessa prova de conceito e eventualmente um rollout, um desenvolvimento de projeto escalado em várias unidades de acordo com o desafio que a gente está falando, agroindustrial e corporativo, tá? E aqui também só um exemplo do nosso relatório, que está disponível no site, algumas iniciativas que a gente fez, e isso é ano 21, 22, né? Aliás, 22, 23, 30 startups na época curadas, tecnologias para o tema agro, vários desafios, 50 interações com startups, 6 POCs que estavam acontecendo, inteligência artificial, visão computacional, enfim. A gente começa a se posicionar como organização nesse ambiente e mostrar que estamos ali para atrair também pessoas que nos procurem cada vez mais para aumentar o nosso funil de possibilidades e a partir daí a gente criar um filtro ou vários filtros, um processo, uma governança para ser assertivo e aderente às nossas necessidades e dar conta, obviamente, de execução também, porque não adianta começar a encher a boca do funil e não conseguir dar vazão para as possibilidades. Então, é uma equação aqui, um desafio constante de ir ajustando esses dois olhares. E aqui, para fechar o nosso papo e a gente trocar uma ideia, né, ouvir um pouquinho de vocês, perguntas e tal, como que eu tangibilizei essa uma visão ilustrativa, tá, de como que esses pilares, somado a essa construção de posicionamento no ecossistema, cria um sistema, né, que eu chamei aqui de sistema de cultura de inovação, mas um fluxo de entrada, saída e suporte, né, desses pilares que a gente desenhou. Então, eu tenho dois olhares para fora, o verde, que o explorar é muito de trazer o que está vindo, tendências, de insights, de evidências de eventuais mudanças de comportamento, de tecnologia, de modelos de negócio, de riscos, para dentro das áreas de negócio, para que junto com elas a gente possa construir com novas abordagens, bons desafios, estruturar bons processos. Aí eu trago a palavra design aqui como uma abordagem, não só ela, mas eu, Thiago, tenho esse pano de fundo, essa vertical aqui como lente. E aí um outro olhar para fora, que é como que a gente então dá vazão a esses desafios
fazendo scouting, trazendo parceiros para essa construção e devolvo isso para a organização, para dentro da organização, na forma de solução, de prova de conceito, rollout, implementação e coleta e captura de valor de fato, seja em eficiência, seja em geração de novas receitas. A gente tem um centro de inovação em Pradópolis que apoia o desenvolvimento dessas tecnologias. Eu vou chamar aqui, entre aspas, de incuba algumas startups que estejam envolvidas em alguns projetos com a gente, tá? E como pano de fundo, para mim, fundamental são as pessoas na visão de desenvolvimento, de capacitação, de inspiração e engajamento dessa turma, liderado por uma frente, um veículo aqui, que são os embaixadores, que na minha visão é o caminho para a gente ganhar escala e velocidade nesse processo. Então aqui a gente acaba criando um fluxo de retroalimentação de informação, de ideia, né, de desafio, de problema, para solução, entrega, captura de valor. E, por fim, para fechar aqui o papo de fato, no meu aprendizado, é uma adaptação minha, uma visão Thiago, não é uma defesa de tese, nem doutorado, nada, mas eu enxergo assim os building blocks aqui da transformação organizacional ao longo desse meu tempo, minha trajetória, que é a importância, a emergência é um ponto importante, deixar claro a necessidade da mudança dentro da organização, né? Não quer dizer que tudo precisa ser mudado. Ah, mas a minha indústria é 1.0, eu preciso fazer ela virar 4. Ah, legal, mas será que tudo precisa mudar de um dia para o outro? Não. Tem coisa que está funcionando e ela tem que funcionar e ótimo, né? Você não vai usar a última tecnologia existente. Você tem que fazer ela funcionar bem, né? Tem que ser eficiente. Se vai ser nova tecnologia, precisa pensar muito bem aonde, por quê e como, né? Por que mudar? Aonde mudar? Mas a emergência da mudança, ela precisa estar clara. A visão de futuro, né? Para onde a gente está indo? Qual que é a direção? Qual que é a visão como organização, né? Porque a indústria 4.0 ela não é sozinha, ela faz parte de um contexto de negócio, né, que é a companhia como um todo. A indústria é um pilar, né, produtivo de uma indústria, de uma empresa. A companhia como um todo precisa ter uma visão de futuro para que a indústria entenda também para onde ela vai nesse futuro, ou como ela aporta valor nesse futuro, e aí sim como que ela se desenvolve, né, ou aonde ela precisa se desenvolver. Gente, né, de novo, é importante governança, é importante procedimento, é importante ter claro os manuais, ter claro o que pode, o que não pode, como faz e como não faz. Agora, sem pessoas engajadas, não vai acontecer, né? Então, pessoas com medo num processo de transformação, é fundamental que a gente cuide delas. E aí, grandes desafios, né? O como, cada um vai achar o seu formato. Mas é importante olhar para cá, porque sem gente, sem pessoas, a coisa não anda. Competências, a gente precisa desenvolver essas pessoas para essas novas necessidades que a gente tem, novas utilizações de tecnologias, para discutir isso tudo que está acontecendo. Comunicação, né? Então, esse eixo do meio aqui está mega conectado, eu preciso comunicar bem, claro, o que, para quem, quando e o que. Os riscos, uma avaliação de riscos, quais são os riscos envolvidos nesse processo de mudança. É inevitável, tem risco. A gente não vai eliminar o risco, mas gerir o risco é fundamental. E o sponsor, né? A gente precisa a grande mudança, a transformação de fato, ela é top-down. Ela precisa ser top-down. Precisa ter um grande sponsor que vai defender o processo, vai defender a mudança. De baixo para cima é muito difícil acontecer, porque vai chegar uma hora que vai bater vai conflitar as necessidades, né? Por isso, quando a gente olha para dentro, é muito importante antes de um desafio ser lançado no ecossistema, o famoso, né, inovação aberta. Vamos lançar um desafio no ecossistema. Entre outras coisas, ter um sponsor que assina ali o desafio e falar, eu estou bancando esse desafio, é fundamental. E para a organização como um todo, obviamente, quando a gente fala indústria 4.0, a transformação digital, isso tem que estar na cadeira mais alta, ou nas cadeiras mais altas da organização para que de fato desça. Então, essa é a minha visão aqui resumida da transformação. E aí eu encerro aqui o meu pitch, faltando aí 14 minutos. Meu LinkedIn, enfim, deixo aqui para vocês meu telefone, fica à vontade. O Henrique, fica à vontade para compartilhar meus contatos, vocês já têm, na verdade, no convite. É um pouquinho de mim aqui. Vou descompartilhar a tela para a gente conversar um pouquinho. Maravilha. Obrigado, Thiago. Nossa, foi
10. Essa questão. Já tem algumas perguntas aqui para poder, enfim, ter a tua visão aí. Mas muito bacana essa visão de transformação dentro das empresas, assim. É inevitável, diversas temáticas, né, que você disse aí. E aí é interessante você trazer um pouco desse panorama de uma grande indústria, né, que tem até contei ali, tem mais de 13 mil colaboradores, então como que faz tudo isso, né? Mas antes de mais nada, eu vou aqui permitir o microfone para todo mundo. Enfim, fique à vontade aqui. Eu vou começar com uma pergunta aqui, depois fiquem à vontade para abrir e perguntar. Mas, por exemplo, você disse muito, Thiago, sobre pessoas, né? E aí, enfim, você disse isso ali na parte ali dos mapas, ali de como faz isso na São Martinho, mas em uma empresa, né, de mais de 13 mil colaboradores, enfim, como que é de fato, assim, se você puder falar mais isso na parte de transformação de pessoas, porque no fim ali eu vi, você colocou parte de embaixadores e tudo mais, mas como que é essa parte de engajamento, né? Porque tem essa parte, né? Como que engajar as pessoas para inovação? E aí como você lida com essas barreiras? Essa pergunta não tem uma resposta, tá? Assim, É, né? É assim, aquela pergunta para a gente tomar cerveja no bar e discutir para sempre. Mas uma coisa que é fundamental, tá? E aí vou usar as empresas por onde eu passei, inclusive a São Martinho atualmente, você tem um olhar muito cuidadoso para isso, tá? E que ainda assim é difícil, porque, de novo, você está falando com pessoas, né? Você está falando de mudança de um negócio que aparentemente era estável na cabeça, na nossa formação de mundo, e que de repente fala, ó, não é mais assim, né? Exatamente. Mas tem que manter assim, porque a gente tem que mudar. É muita coisa, é muita mudança, é muito assunto de mudança o tempo todo. Mas qual que é o ponto aqui para mim, né? E aí vou falar de Itaú, vou falar de Itaú e São Martinho. Né? Itaú porque eu passei muito tempo lá dentro e São Martinho porque eu tô nesse mundo e tô há 4 anos já, é relativamente um bom tempo e lidando com isso. O engajamento começa pela própria liderança responsável por pessoas, né? Seja o próprio RH em si, mas sejam as lideranças envolvidas diretamente, não só, mas que diretamente estão envolvidas nesse processo de transformação. E aí vamos pegar a agrícola, a indústria, no caso da São Martinho, o RH em si e a área de inovação, né? A primeira coisa que a gente coloca o tempo todo é pessoas. Então, pessoas em primeiro lugar, o jeito São Martinho em primeiro lugar. Então, a gente parte de qualquer comunicação, de qualquer ação, de qualquer novo projeto, de qualquer novo serviço, de qualquer ação que a gente vai falar ou fazer relacionado à inovação, todos, mas eu vou falar do campo de inovação. O primeiro lugar é qual o impacto nas pessoas. Isso vai trazer impacto no dia a dia dela, vai gerar algum tipo de estresse, vai gerar algum tipo de overload, algum tipo de exposição de risco dessa pessoa em relação ao trabalho dela, ou em relação à segurança dela, porque quando a gente fala de indústria, a questão de segurança é muito forte. Então, isso é muito claro na conversa com todo mundo, com esses 13 mil funcionários. Então, as pessoas, antes de mais nada, elas se sentem seguras. Então, o processo de transformação exige confiança. Exige um ambiente de confiança para você poder conversar situações de insegurança. Puxa, estou me sentindo inseguro, estou me sentindo nervoso, estou me sentindo triste, estou me sentindo qualquer coisa que seja para executar ou para continuar ou para entender o que precisa ser feito. Isso é recorrente, isso é quase o ar que a gente respira. Isso facilita muito, tá? O que não quer dizer que resolve o problema, tá? Ou o desafio. No Itaú, a mesma coisa. Lá a gente tinha a alta diretoria, a alta liderança colocando os seus valores de pessoas como primeiro lugar no processo de mudança. E isso é fundamental de novo. Então, assim, o grande desafio que a gente faz, que a gente tem como organização e como pessoas liderando esse processo, é primeiro, e aí no nosso caso, nesses exemplos que eu
te citei, a gente tinha. É o engajamento da liderança, apoiando as mudanças, considerando sempre o bem-estar dos colaboradores, entendendo que o resultado ele é importante, mas não é os fins justificam os meios, nunca. Tá, então as pessoas percebem isso. Então na interação nas trocas que a gente tem fica muito nítido isso, fica muito leve essa conversa. Então isso facilita, porque a pessoa, os colaboradores, as pessoas envolvidas em processos, em projetos de inovação, em movimentos de mudança, elas se sentem confortáveis para vir junto, porque ela sente que ela é parte daquela construção. Isso é fundamental. É 100%? Não, óbvio, a gente erra, né? Puxa, falhamos na comunicação aqui, falhamos ali. Isso é iterado, né? O famoso PDCA. A gente vai melhorando e vai ajustando à medida que a gente vai coletando feedback. Mas eu diria que ter esse apoio da liderança e essa comunicação clara de que, galera, pessoas em primeiro lugar, ponto. Isso é indiscutível, tá? Esse é um valor indiscutível. Começa por aí. Maravilha. Pessoal, sigam aí o pessoal já está fazendo, levantar a mão para perguntar. Vamos lá, Matheus, fala aí. Beleza, parabéns aí, Thiago, pela explanação, gostei muito. Eu queria fazer uma pergunta um pouco na linha do que o Henrique falou, mas eu queria assim, saber específico mais para o público 50 a mais. Dentro da tua experiência, Thiago, o que você consegue nos transferir ou falar sobre alguma ação, algum trabalho que você fez dentro dessas organizações voltadas para o público 50 a mais? Que, por exemplo, eu ainda estou aqui na casa dos 30. Eu já sinto um pouco desse aperto, né? Esse movimento constante de transformação. Poxa, eu sou engenheiro de computação. Outro dia eu estava em casa conversando com a minha esposa, pensando: nossa, e aí? E agora? O que eu vou fazer com toda essa evolução acelerada, né? Das tecnologias exponenciais que a cada dia estão aí difundidas no mercado, e a todo momento você tem que aprender algo novo, se reinventar como profissão, né? Não só como tecnologia, mas como cultura, como pessoas, relacionamento. E aí eu fico pensando, né, como que a gente lida para levar essa transformação, ou como a gente chega, né, nesse assunto e discute esse assunto com essas pessoas 50 a mais que muitas vezes vêm de uma geração na qual elas não imaginavam que a gente chegaria tão rápido nisso, né? E hoje muitas estão aí no mercado tentando se reinventar também. Acho que seria algo mais ou menos nessa linha, Thiago. Legal, só pergunta fácil, assim, né? E de novo, as perguntas me fazem sentir aqui um especialista no assunto, e não sou um especialista no assunto. Mas o que que eu vejo, tá? E de forma empírica. Eu, não, eu procuro olhar por uma outra perspectiva, tá? Eu sei que o mundo coloca nossa, os 40, 50 tá ficando velho e tudo mais. Por outro lado, por mais que a gente veja evidências né, vou chamar aqui de discriminação, eu procuro olhar o seguinte, enfim, eu sempre busquei, e aí é um perfil meu, mas e aí, obviamente, conselho se fosse bom ninguém dava, né, mas, enfim, darei o meu aqui, é continuar estudando eternamente, né, não dá para você parar hoje, de fato, e aí independe de ter 30 anos ou ter 60 anos, até porque a expectativa de vida está aumentando, né, então, assim, você vai viver mais, e provavelmente você vai ter que trabalhar mais tempo para manter o seu padrão de vida. Tá? Isso é uma regra do mundo, é o que o mundo está vivendo. Outro ponto, o mundo está envelhecendo, né? Então, assim, não vai ter mão de obra, acho que abundante ou sobrando, para falar assim, eu não preciso desses 50 a mais, porque eu tenho uma molecada aqui 49 menos, que dá conta. Não, porque você está invertendo a pirâmide. Então vai faltar gente em algum lugar. E aí, terceiro ponto para a gente para articular, e não vou querer articular e concluir nada aqui exatamente, mas para a gente articular. Uma pergunta, na verdade, uma reflexão. A gente fala muito de criatividade, né? A gente está num mundo em que não tem uma resposta pronta, um gabarito. Olha para trás, eu já sei a resposta, replico. A gente precisa criar, a partir de várias conexões, que solução que eu, Thiago, dou a partir daquele repertório. Quem vocês acham que tem um potencial criativo maior? Uma criança ou um adulto? Dá uma resposta aí, alguém, só para.
Quem tem um potencial criativo maior, uma criança ou um adulto? Eu vou chutar aqui, uma criança. É. Alguém questiona ou não? Vai na criança. Criança, tô vendo aqui nos chats aqui, É, no criança. chat. Vi um adulto aqui. Para não estender o tempo, minha visão, adulto. Por que o adulto? Porque ele é um ser humano criativo, como uma criança, só que ele tem um repertório muito maior. E a partir do repertório maior, você é capaz de criar mais possibilidades. Imagina uma caixa de Lego. Uma criança tem uma caixa de Lego com menos elementos do que um adulto. Um adulto tem uma caixa de Lego com muito mais peças, muito mais variedade de possibilidades. Então, se os dois são seres humanos criativos, porque é a nossa característica como espécie, a capacidade de um adulto criar soluções é muito maior do que uma criança. E aí, por que que eu estou falando? E a criança tem mais imaginação. Sim, por quê? Porque a gente perdeu confiança ao longo do tempo, porque a gente foi treinado para dar uma resposta, e a gente tem medo do julgamento dos outros, porque no ambiente corporativo histórico, a gente não dá ideia, né? Executa. E hoje a gente está sendo cobrado pelo contrário. E aí entra na angústia, naquele processo todo de luto. Enfim, é complexo, tá? Mas partindo aqui do simples, criança e adulto são criativos, são seres humanos. Criança tem menos peças, adulto tem mais peças. Logo, o adulto tem maior possibilidade. Por que que eu estou usando essa comparação? Porque um profissional de 30 anos vai ter dentro do ambiente um repertório interessante, uma outra característica, vai ter mais energia, sei lá, mais disposição, mais tempo, mais disponibilidade. Uma pessoa de 50, 60, talvez tenha menos, porque tem filho, N razões. Mas ele viveu muito mais coisa, tem muito mais experiência de vida, prática, de negócio, que pode ajudar essa energia dessa pessoa mais jovem a construir junto algo diferente. Então não vai nem ser só o jovem com aquela energia, mas que eventualmente falta bagagem, e talvez nem só o mais velho, 50 a mais, que tem bagagem, mas não tem, fala, puxa, mas cara, eu não tô mais afim de fazer tudo isso sozinho. Até porque sozinho não dá para fazer mais nada. Então essa soma é o que as empresas estão aprendendo a lidar. E é o nosso grande mundo da diversidade. Por que que a diversidade, que não é só a idade, é tão importante? Porque a perspectiva de mundo é repertório. Quanto mais repertório na mesa, combinado, e que a gente tem a capacidade de fazer esse repertório convergir e não um defender certezas, lembra do gráfico da certeza? E sim juntos criar boas perguntas, a gente está no caminho certo. A empresa que conseguir estabelecer essa convergência de fatores, ela vai voar. Tá? Então, assim, tentei dar aqui alguns pontos para colocar um questionamento que é complexo e acho que não vai ter uma resposta única, rápida. Boa. Vamos lá, Gabriel. Tá mudo Não tá para mim. saindo, tá? É. Tá me ouvindo? Agora Agora sim. sim. Ah, bom. Tiago, minha pergunta, assim, tá atrelada ao conceito de processos, tá? Eu trabalhei em Tá? um ambiente que sempre a gente foi ensinado assim para pensar fora da caixa, né? Tá. Passou-se o tempo, eu descobri que não era somente pensar fora da caixa, né? E eu conheci o termo compliance, conheci Tá. processos, e eu descobri que, assim, não é só você buscar algo novo, né? Você tem que se Uhum. adequar a culturas, não é só prova de conceito, né? Então, existe Uhum. algumas regalias que precisam ser validadas antes de você implantar um serviço, seja um produto, um software, uma Uhum. solução. No seu entendimento, né? O que que você entende como uma recomendação? As tecnologias hoje, elas precisam se adequar às políticas de uma determinada empresa, de uma determinada organização, ou a empresa ela está sujeita a se adequar às novas tecnologias, como inteligência artificial, né? Porque hoje o que mais se entende de medo é vai que uma informação sigilosa vaza, por exemplo, Uhum. né? O que que Sim. você entende? Qual que seria a sua recomendação? Tecnologia se adequar à organização ou a organização se adequar à tecnologia? Olha, eu acho que depende, né? Aquela palavra, aquela resposta boa, depende. Mas, ó, pensa o seguinte, inovação, ela sempre vem antes da regulamentação, né? Assim, se a inovação, se não existia, não vai ter regra. Se tivesse a regra, não seria inovação, né? Seria já o status quo ali. Então, assim, fato,
a inovação ela vai provocar um questionamento ou um lugar diferente, ou um novo lugar para se organizar para que aquilo seja escalável, seja, enfim, entenda uma série de questões jurídicas e tudo mais de compliance. É fato, isso é o mundo, né? Não existia fogão antes, não existia fogo, mas existe o fogo. Fala, ó, galera, descobri um fogo, mas não pode pôr fogo em qualquer lugar. Qual a regra? Não sei, tem que criar. E assim seguiu a humanidade até aqui. E por que eu acho que é os dois? Vai chegar um momento, em algumas situações, que inteligência artificial vai entrar num nível, e aí tô chutando aqui, tá? Não sei, mas e alguma empresa fala assim, mas a inteligência artificial não está aqui no nosso escopo de não sei o quê. Fala, cara, mas se não tiver, vamos quebrar. Estou criando uma situação hipotética. Vão ter situações que falam, legal, vou pegar um metaverso. Puxa, metaverso, vai ter que não ter. Tá, deixa ele rolando lá, porque, cara, não preciso ter metaverso agora. Não vou colocar um negócio aqui que não faz sentido só porque estão dizendo que vai bombar. E aí um ponto importante para mim aqui é como que dentro desse contexto, né, de tecnologias que estão vindo, que eventualmente podem ser úteis ou não, mas eu não sei direito ainda, e que eu tenho minha regra, meu compliance, meu manual, minha governança, como que eu não impacto aqui? Eu preciso criar uma esteira de experimentação. Acho que esse é o grande ponto. Não é questionar o compliance, questionar a regra, e sim criar um ambiente onde eu possa testar isso que é novo. Essa, para mim, a grande mudança que as empresas não têm, não desenvolveram até então. E que as big techs, por nascimento, têm essa mentalidade de testar pequeno, vai testando por serem digitais, né? Então elas criaram na história dela, desde o começo, testar, prototipar, e uma vez que validou a hipótese, coloca. Então é famoso sair de uma visão de projeto para uma visão de produto, em que não acaba, ele vai o tempo todo ser iterado e evoluído até o momento que ele morre ou ele muda, né? Ele pivota, enfim, as palavras mágicas aí desse mundo. As empresas que vêm tradicionalmente de um ambiente mais estável lá de trás, que a coisa era mais certa no tempo, falam assim, puta, eu não preciso criar um ambiente de experimentação para alguma coisa que pode disruptar o meu negócio, porque não era uma estratégia, porque não passava na cabeça das pessoas esse movimento. O que existia era um P&D, mas um P&D no sentido de, puxa, o que mais que eu posso fazer? Não no sentido de, puxa, como isso pode impactar o meu negócio, né, de forma tão drástica como a gente está vendo hoje. Então, para mim, é muito mais em criar um ambiente, ou mais um ambiente onde eu consiga experimentar aquilo que pode ser um dia, para ver se aquilo pode disruptar o meu negócio, que pode virar um novo negócio, que legal, do que pegar, e aí acho que a grande discussão é, puxa, eu quero colocar o novo experimento dentro da operação. Pô, vai dar choque, óbvio. Porque ali tem a meta de entregar, e você fala, tá, também aproveita esse espaço aqui, dá uma testada nisso. Fala, puta, né? Como é que eu faço? E a gente fica querendo criar um procedimento em cima de um procedimento para testar na operação, né? Vamos falar de indústria aqui, que é o mais óbvio. Falar, cara, não, aqui passa caixa, você quer testar pneu? Não, mas é rapidinho. Fala, não, mas cara, para testar o pneu eu tenho que parar, não dá. E aí se eu não entregar, aí dá choque, entendeu? Então é criar outro espaço. E aí, no contexto da indústria, como é que eu vou criar uma indústria, né, só para testar? Aí, de novo, entre inovação aberta para mim, começa a trazer essa solução, esses laboratórios, esses espaços onde uma startup, eventualmente, pode me ajudar a testar em ambientes controlados. Aí eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Não sei se vocês conhecem? Bom, a Embrapa, acho que todo mundo conhece aqui, e a Embrapa Nest, que é um ambiente, quase que um laboratório agrícola para testes, que ela está desenvolvendo com alguns parceiros, algumas grandes corporações. Então, é criar esses laboratórios que saem da indústria, saem do meu negócio, do meu core, e que eu consiga testar sem colocar em risco ali a minha operação, porque testar na operação vai dar choque, fato. Então, acho que aí é o grande como, né? Onde que é essa esteira, onde que eu testo? E as pessoas, né? Porque em geral é a mesma pessoa que está tocando lá a operação, fala, puta, sai um pouquinho daqui, testa isso aqui para mim. Puxa, mas e quem vai tocar o meu negócio lá? Ah, aí começa a dar problema também. É recursos e onde? Legal. A Franciele estava com a mão levantada, se ainda quer perguntar? Não?
Oi? Então, era mais uma pergunta, só que acho que ele meio que respondeu. Era uma pergunta sobre comunicação e gente, né? Eu tenho 22 anos, né? Então, sou super jovem e eu tô tentando me comunicar com pessoas mais velhas. Então, seria mais uma dica, como que eu posso melhorar essa comunicação com pessoas, né? Seria mais uma reflexão. Como que eu posso melhorar e entender esse processo de como me comunicar com essas pessoas, tipo, mais que não seja do meu ciclo social, né? Que sejam mais experientes, digamos assim. A primeira coisa, assim, eu falei num bate-papo ontem que eu tive sobre isso. Tem o seguinte, autoconhecimento. O que te incomoda? O que te deixa com raiva? O que te deixa feliz? Qual é a sua característica? O que te resume como pessoa, né? Você provavelmente tem resistências também a alguma coisa. Puxa, eu não gosto disso, gosto daquilo. Ah, isso aqui eu choro quando vejo. Enfim, pense que do outro lado é exatamente igual. Esquece a idade, né? Assim, tem muito pouco sobre idade no final das contas. É muito mais reconhecer que do outro lado tem alguém assim como você que tem medos, tem frustrações e tem características que eventualmente são diferentes das suas ou eventualmente são parecidas com a sua. Então, se você tem medo de mudança, o outro também tem. Se você tem medo de água gelada, talvez alguém da sua relação também tenha. Então, como é que para você que tem medo de água gelada, você lida com a água gelada? A pessoa do seu ciclo social ou interativo aí, que não seja seu amigo, mas com quem você precisa se relacionar, é algo parecido. Então, se você pensar em você, você talvez tenha aí uma dica de como agir com os outros. E aí, consciência, autoconhecimento o tempo todo, porque o outro é quase que um espelho da gente, né, em características diferentes. Enfim, de novo, né, não vou te dar uma resposta. Esse é o grande. Os psicólogos estudam ali 5, 6 anos para justamente entender esse rolê do ser humano, tá? Mas é uma dica. Eu acho que assim autoconhecimento é fundamental, tá? Porque o outro é a gente. Maravilha. Vou fazer a última pergunta para a gente encerrar, que ficou martelando aqui, né? Você fez um momento lá de uma jornada, assim, onde você fala que tem um momento das empresas que é um momento meio que de depressão, de luto ali, que aí acontece um pouco dos experimentos e transformação, né? Você acha que para algumas ou para todas as empresas precisa de fato passar nessa depressão, nesse luto corporativo para poder inovar ou dá para pular essa etapa, sabe? Como que você vê isso, assim, sabe? Porque quando você olha empresas, você falou empresas tradicionais, né? Parece que é quase unânime ter que passar por um BO, né, uma depressão para poder inovar, né? E aí quando a gente olha para empresas Big Techs, como você sempre falou, né, ela já nascem o tempo todo pensando em transformação. Eu acho que o grande ponto é muito diferente, né? Quando a gente fala de Big Tech, indústria, assim, é um contexto que não é tão simples de comparar, apesar de a gente comparar o tempo todo. Porque um serviço, se pegar uma Microsoft, uma Amazon, uma Apple, tirando o aparelho em si, né, o serviço, é um negócio que você vai lá e, puta, cancela, né, em tese. É mais simples. Uma indústria fala, puxa, parei de fazer, vou parar de produzir gasolina. Ó, né, peraí, como assim, né? Não é que eu mudo a cor do aplicativo porque o amarelo não funcionava mais, agora vira verde. Eu crio uma funcionalidade ali a mais que resolve um problema, uma dor que estava afastando os clientes. Não é tão, eu vou chamar de simples, né? Vou simplificar o serviço, que não quer dizer que seja simples, mas na minha visão, a indústria, o tangível, né, matéria-prima nossa é muito mais complexa é uma indústria de transformação, né? Que é completamente diferente na minha visão de um serviço. Então, assim, a dor que esse ambiente sofre metalúrgicas, agroindústria, automobilística. Não é simplesmente tomar uma decisão de, puxa, vai lá, muda então e a gente evolui e bora. Né? Diferente de uma fintech, uma Google, uma Apple, que simplesmente, puta, não vingou, mata o produto, mata o serviço, né? Ah, e-mail não funciona mais, o Gmail, puta, amanhã você mata, né? Metaverso, não funcionou, puta, desliga. É menos complexo do que isso. Então, assim, e passar por isso
eu diria que a gente não tem grande histórico, né, na humanidade. Se pegar a Revolução Industrial, é muito recente a história, né, do mundo. E parece que é muito tempo, mas não é, no final das contas. A gente está vivendo esse momento que, de fato, é sem precedentes. É quase que talvez, e dizem que é muito maior do que o impacto do que foi a eletricidade lá atrás. Então, imagina, uma época não tinha eletricidade, de repente você tinha eletricidade. Cara, foi um grande impacto, uma grande mudança. E hoje você tem a internet, aí você teve a internet, uma grande mudança. O momento que a gente está hoje de mudança, muito rápido, assim, colocou a gente numa transição que, a meu ver, não tem precedente, você não tem um histórico. Ah, mas lá atrás eles fizeram isso, né? Ou sempre teve que sofrer uma grande tragédia para a gente ter mudança. Do ponto de vista humano, sim, né? A gente, né, e aí na psicologia, não vou ficar citando, porque eu não tenho esse repertório, mas que a gente só muda a partir de um grande impacto emocional. Esse é o ser humano, porque biologicamente a gente é feito para manter as coisas como estão, sem incerteza. Então eu quero controlar, fato. Então, assim, eu acho que a gente vai mudar sim porque precisa, não porque a gente quer só, e a gente está vivendo esse momento. Então, eu acho que a necessidade de mudança bateu para todo mundo. Então, o ponto é que não tem comparação, né? É tudo muito novo para os negócios de uma maneira geral. Mas eu vejo que a gente está num processo de fato de ter que mudar e todo mundo vai mudar. Algumas vão ser, para alguns vão ser em tese menos difícil e para outras empresas talvez mais difícil. Tecnologia, ela está provocando essa mudança própria. Então ela própria está criando a disrupção o tempo todo, né? E as outras meio que está vindo como uma reação em cadeia, resultado dessa mudança. E aí vou pegar aqui as Big Techs como referência que estão provocando esse futuro. A Microsoft, né, o OpenAI com a Microsoft, Google, Apple, eles estão dizendo para onde está indo o mundo. E aí tudo que está acontecendo em volta é meio que um resultado desse impacto de negócio a partir dessas tecnologias que estão habilitando tudo isso. Sair dessa reação é o grande desafio. Como é que eu deixo de reagir e passo a ser protagonista? Dependendo da indústria, cara, não faz, ninguém faz ideia como é que faz, não sei. Essa é a grande dor da humanidade no momento, na minha visão, assim, para ser bem grandioso aqui. Como? O que é o próximo passo? A gente está nessa transição. A gente vai viver um mundo que é o que todo mundo fala, cara, o ser humano está num divisor de eras e a gente está para ver o nascer de uma nova sociedade, de novos paradigmas, de mobilidade à relação, à interação social. A gente não faz ideia do que vai ser. Tá um grande magma aqui sendo construído. Essa é a Sim, dor. A gente não sabe lidar com essa angústia de não saber o que vai ser, né? Tá todo mundo testando algo. a resposta que vale milhões, né? Qual é o próximo passo? Exato, exato. Não, maravilha. Obrigado, Tiago, pelo todo o conhecimento, o papo que a gente bateu aqui hoje. Agradeço demais a oportunidade. Todo mundo já viu ali as redes sociais. Fique à vontade também para poder depois compartilhar conosco o material, Tiago, se a galera nos procurar aqui, tá? Eu posso Sim. pegar com você. E aí, enfim, suas considerações e agradecer a todos. Obrigado, pessoal. Agradeço aqui. Fico à disposição. Vamos bater papo, tomar cerveja. Não conheço Mato Grosso ainda, quero conhecer. Não sei de onde a Opa, turma em geral é, mas eu quero muito conhecer. E tá crescendo, eu sei que tá crescendo muito. Eu sei que tá crescendo muito usina por aí. Tá sim, bombando. E vamos em frente. Eu acho que assim, o Brasil tem um potencial incrível. E a gente tem mostrado isso, acho que na agrícola, mesmo na indústria, que a gente tem sofrido nos últimos bons anos aí, mas eu acho que a gente tem potencial para liderar muita coisa. E vamos em frente, vamos botar esse propósito para a gente que a gente faz a mudança, cara. Tá na nossa mão. Obrigado por me ouvirem aqui mais de uma hora, pela paciência. E eu queria saber se a gente pode tirar uma fotinho aqui com as fotos, se a galera topar abrir aqui para a gente opa. fazer um registro Vamos bonito. abrir as webcams aí, quem quiser, quem puder. Que horas são no Mato Grosso, cara? O fuso é um a mais, é isso? Ou é um a É um a menos? menos. É um a Agora é menos. 5 e 5h15, 17 agora. 5h17. Legal. Boa.
Show de bola, galera. Você vai tirar o print aí? Eu tirei um aqui, vou jogar aqui a minha, tá? Não sou muito bom em print, mas ó, vou compartilhar aqui no chat. Pronto. Aí fica aí para vocês, mas cada um pode tirar a sua também se alguém piscou. Eu gosto de fazer a referência depois, vou jogar no LinkedIn, fazer aquela coisa bonita nossa, referenciando o Senai Mato Grosso. Obrigado Maravilha. pelo convite de novo, pessoal. Boa semana aí para vocês. Espero ter ajudado, espero que tenha sido positivo o papo. Ajudou muito. Obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera.